Bem-vindo a mais um capítulo do livro As Dores da Alma. E esse tema, em particular, é um dos que é maior porque tem geralmente são dois, né, dividido em dois capítulos cada tema. Aqui a gente vai dividir em três. É dividido em três capítulos o tema, e é mais um indício de que ele mexe com todos nós e com a vida de todos, né? E como é importante falar dele, que é o capítulo Medo. Então, esse é o segundo capítulo do tema Medo, do livro As Dores da Alma, mais uma vez, e vamos continuar, né, a nossa análise sobre o assunto. Então, desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Modela e forma a nossa sombra tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo o que não queremos descobrir dentro de nós, tudo o que não queremos experimentar e tudo o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito junguiano de Carl Jung, né? Para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não haja de acordo com essas profundas coisas que tenha rejeitado. Porque tudo que essa pessoa vai fazer vai estar baseado na sua intimidade, nos seus medos, na profundeza da sua intimidade. Então, por mais que você tente rejeitar, né, esconder esse lado até de você mesmo, todas as suas atitudes e comportamentos vêm desses lados rejeitados, escondidos, evitados, né? Até de conhecer. Então, mais uma vez, quando iniciamos esse livro, nós vimos que o primeiro assunto que nós tratamos é a importância do conhecer a si mesmo, né? Então, é um vídeo que eu postei anteriormente e eu falo sobre a importância de conhecer a si mesmo, né? Para que você saiba lidar, você reconheça todas as suas sombras, não rejeitando para poder trabalhar, não simplesmente escondendo na profundeza da sua intimidade. Então, continuando, por medo de sermos vistos como somos, né? Porque não é só por medo de sermos vistos como somos, é por medo de não ser querido da maneira como a gente é, né? Nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. Então, as relações não passam de uma relação superficial, as pessoas não te conhecem profundamente, porque você tem medo de mostrar quem você é. E aí essa pessoa não gostar de você mais, por exemplo. Então, resguardamo-nos e fechamo-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Também é uma forma de achar que está protegido.
é tudo achar, né? Porque verdade não é. Você acaba sendo machucado porque a pessoa não sabe o que é que está fazendo. As pessoas não são adivinhas, porque às vezes o que te machuca, para outra pessoa não acontece nada, não é nada demais. Então, a pessoa vai te machucar porque não te conhece, muitas vezes. Então, acaba que você acha que não falar, ou não dizer, ou não se mostrar de fato como é, seria uma forma de se proteger e acaba se machucando da mesma forma ou até mesmo pior, entende? Então, presumimos que o não ver resulta em não ter. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra, a mexer com você. Se você não trabalha, não traz à tona a superfície e trabalha isso, vai continuar atingindo você da mesma maneira. Então, continuará a existir na sombra de nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades de nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medos do que as conhecidas. Olha só como são as coisas, né? As coisas que você tenta ignorar, que você tenta esconder, elas vai gerar muito mais medo do que as que são conhecidas. Então, recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos de nosso mundo interior nos levará a viver sem um controle de nossa existência. Sem ter nas mãos as rédeas de nosso destino, né? Então, ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, frieza, sensualidade, avareza, desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, lassidão, impetuosidade, aí começa nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos e, a partir de então, encontrar o meio termo, ou seja, não estar num extremo nem no outro. Então, nem na frieza, nem no excesso, que é a sensualidade. Nem na lassidão, nem no excesso, no oposto, que é a impetuosidade. Nem na avareza, nem no desperdício. Então, a gente tem que encontrar, tem que primeiro reconhecer e depois encontrar o equilíbrio dessas todas as emoções e atitudes, certo? Para não estar nos extremos, porque o extremo, seja para menos ou para mais, é sempre um desequilíbrio, é sempre uma prova de que está desequilibrada. E isso, como falamos no vídeo do primeiro capítulo de medo, gera desequilíbrios também nos chakras que a gente tem, né? E ao gerar desequilíbrios, quando você está em desequilíbrio de atitudes também, gera doenças, gera desconforto, gera uma série de coisas no seu corpo humano, certo? E no espírito também, é claro. Na mente e no espírito. Porque está interligado. Está sempre interligado, mente, corpo e espírito. Certo? Então, muitas criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos,
proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Mas também, quando a gente está vivendo isso, é de uma transformação que nem todo mundo consegue lidar com isso, porque você tem que se jogar dentro de todos os seus sentimentos, tem que chorar, tem que sentir dor, porque, por isso que a gente está falando aqui no livro as dores da alma. Se você tem um ego, é muito egocêntrico, por exemplo, alguém faz alguma coisa, você trabalhar para não revidar, não ser vingativo, e sim trabalhar e ver e enxergar que isso nada mais é do que atingir o seu ego, tá mexendo com você, uma coisa que não é boa para você, e é por isso que você tem que chorar, sofrer e se resignar com aquele sentimento, com aquela situação, com aquela dor. E não ficar com mais raiva, ou então se vingar, ou etc. Enfim, eu estou dando exemplos que eu não são. Cada um tem uma história, né? Um momento. Então, cada um vai enxergar e vai encontrar a sua o seu momento de fazer essa autoanálise e o que é que você deve fazer, né? Então, não sou eu que vou dizer, eu tô só tentando esclarecer de uma maneira até evasiva, porque não tem como eu dar exemplos tão específicos, né? Então, continuando, muitas criaturas têm medo de si mesmo por causa disso, porque quando encontra certas. Quando reconhece, na verdade, quando encontra não, quando reconhece certas carências ou medos ou características de sua personalidade, às vezes não gosta, então por isso que amedronta, né, a própria pessoa com suas atitudes, seus sentimentos e emoções. Por exemplo, quando você reconhece algo que não é legal, né, ou você é egocêntrico, você é invejoso, as pessoas se amedrontam em reconhecer esses lados negativos, né? Então, por medo também de não ser bem-quisto, né? Então, às vezes, quer dizer para si mesmo que não é, ao invés de trabalhar esse lado, por exemplo. Então, continuando, o ato de arrependimento, né? Nada mais é do que perceber nosso lado inadequado, por exemplo, né? Então, você reconhecer esse padrão de carências, de medos ou de defeitos, né, da personalidade e transformar. Esse é um ato de arrependimento, você transformar para uma coisa que seja adequada para você mesmo. Nem vou dizer para os outros, mas será para os outros também, né? Então, é admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra, né? Ou escondendo, rejeitando o nosso lado sombra. Então, arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida. Vocábulo de uso habitual nas lides religiosas, que é o arrependimento, né? Tomar consciência é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos.
A nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. Então, o ato de arrependimento é um antídoto contra o medo, certo? Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são que impulsos comuns a todos os seres humanos. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor nem pior do que os outros. Então, quem se arrepende e reconhece os seus erros e fala para os outros e consegue pedir perdão, vai estar trabalhando com vários tipos de não só com o medo, mas também com o orgulho, o ego, porque você vai estar mexendo e trabalhando os outros pontos da sua personalidade quando você se arrepende, que é o antídoto contra o medo, né? Porque examinou todas as atitudes e reconhecer para uma outra pessoa que errou, pedir perdão e etc., vai fazer com que você trabalhe com o seu ego também, com o seu orgulho, com a sua arrogância, e isso será de uma transformação espiritual tremenda, né? Porque quando não se faz isso, você, como a gente está mesmo vendo aqui dentro desse livro, quais são os temas que a gente está trabalhando que geram dores na alma, né? Se o nome do livro é As Dores da Alma, é porque todas essas coisas geram dores profundas na alma. Por isso que você examinou nas profundezas da sua alma. E se você trabalhar o medo, o ego, a arrogância, o orgulho e admitir isso, aí você se liberta de dores profundas. Profundas mesmo. Aí você vai chorar, porque isso dói muito, dói muito. Se você é muito orgulhoso, ou é arrogante, ou tem um ego muito alto, e baixar a guarda e pedir perdão ou reconhecer que está errado, vai dar vontade de chorar, vai, porque você está mexendo com coisas muito íntimas, muito profundas, entendeu? Mas que esteja no momento certo, né? Porque é importante reconhecer que é falível. Porque você, quando está nessa situação, você está julgando a todos que fizeram mal a você como errados, ruins e etc., olhando só a coisa negativa das outras pessoas. E aí, quando você vê que você também erra e você também é falível, né? E nem é melhor, nem é pior do que os outros, quando você reconhece isso, aí você vê que você não pode julgar o outro. Nem podia ter ficado tanto tempo julgando o erro das outras pessoas que te fizeram mal, porque você também uma hora fez mal a alguém, às vezes até sem intenção, mas que acontece. Ou com intenção também, ou por falha de caráter naquele momento, mas que reconheceu e veio o arrependimento. Enfim, não estou aqui para julgar, estou dizendo que o que gera umas dores da alma é tudo isso, certo? Então, quando a gente reconhece que a gente é falível, a gente vê que não é nem melhor nem pior, é uma transformação muito grande, certo? Então, arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. Então, o progresso vem, tá? A evolução vem. Quando você trabalha para não ser tão egocêntrica, não ser arrogante, não ser egoísta, não ser orgulhosa, certo? Então,
O espírito São Luís é laxativo quando diz que todos os espíritos se arrependerão um dia. Então, há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Então, o Espiritismo não acredita que não haja evolução, porque é como a gente fala o tempo inteiro, a evolução consciente, mas também a inconsciente. De uma certa forma, vai chegar um momento que mesmo que você não queira, essa mudança vai acontecer, né? É a transformação da lagarta para a borboleta. Então, por mais que você tente impedir esse processo, isso vai acontecer. Esse casulo vai romper e a borboleta vai nascer, né? Então, as manifestações decorrentes de nossa sombra são projetadas por nós mesmos de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas, né? Então, quando você fica projetando, você está sempre no lugar de vítima. Os outros são sempre os errados, os outros são sempre os que fazem coisas ruins, você só vê as coisas ruins e etc. Porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa estima, é que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto. Porque todo esse processo, todas essas transformações nos causa desconforto, né? É algo que está te fazendo, te chamando para mudança, é algo que está tirando você da zona de conforto, causa desconforto, porque você estava ali durante um momento, no casulo, por exemplo, e de repente começa a romper, né? Aquilo te chamando para a vida, né? Modifica, você tem que modificar, certo? Porque você está aí hibernando e sofrendo por medo de mudar, né? Pode-se dizer dessa maneira também, né? Então, tudo que nos gera desconforto, né, nos chama para mudança, nos dá medo também. Porque é algo que a gente não conhece, é o desconhecido nos gera medo também. E às vezes nem é aquilo tudo. Não é exatamente o que diziam, não é exatamente o que você pensava. E a gente também pode falar né, do mito da caverna de Platão, que todos estavam dentro da caverna e ficavam imaginando umas sombras que tinham fora, que eram coisas ruins e etc. E nunca ninguém tinha coragem de sair, porque também nunca, todo mundo que saía não voltava mais, então eles cada vez gerava mais medo de que não voltava, então é porque morreu, é porque nunca pensava que não voltava porque ali era ruim, dentro da caverna era ruim. Então, quem saía, que descobria o novo, que era muito melhor, não jamais ia querer voltar para viver dentro de uma caverna, né? Desconfortável, horrível, em uma situação precária. Então, era exatamente ao contrário. Todos que saíam encontravam coisas maravilhosas e jamais pensavam em voltar e também não tinham voltado para avisar eles. Este era o problema. Porque também imaginavam que também nem iriam acreditar. Porque acontece isso também. Às vezes a gente está falando isso para determinadas pessoas que está neste momento de casulo
E outras pessoas estão dizendo que é muito melhor que se modifique, que saia desse momento, mas essa pessoa está naquele momento e não acredita. Então, só essa pessoa reconhecendo para se modificar. Então, continuando, os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos, desenvolvida de forma inconsciente, para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. A técnica funciona da seguinte maneira: enquanto o indivíduo se distrai com um tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu, por considerá-lo feio e pecaminoso. Então, o somatório dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos, anos a fio, sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos e para evitar que pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente. O medo indefinido provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós, da ausência de contrição de nossas faltas, da não admissão de nossos erros, descompensando nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Então, nós devemos, mais uma vez, repetir, temos que fazer uma análise de si mesmo, temos que tirar isso de dentro de nós, todos os nossos medos, todas as nossas sombras, trazer a nossa superfície e trabalhar todos esses sentimentos, porque esses sentimentos vai gerar uma descompensação de todos os seus chakras de uma forma que vai gerar muita dor, durante muito tempo, enquanto você não trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, gerando doenças no seu corpo e na sua mente e no seu espírito. Certo? Eu espero que eu tenha ajudado mais uma vez, porque também eu estou aprendendo. Cada vez que eu leio, cada vez que eu trago à tona e tento, junto com vocês, fazer uma análise, eu também aprendo mais ainda. É bom para mim também. Então, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo o vídeo. E como eu não tenho pedido muito para que se inscrevam no meu vídeo, no meu canal, e divulguem os vídeos, né? Vocês que estão assistindo. A partir de agora, eu vou começar a pedir em todos os vídeos, viu? Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.